A gente vai seguir trazendo os outros destaques aqui em Os Pingos nos Is, notícia que chega de Brasília. Aliados do governo na Câmara dos Deputados defendem a ideia do Planalto de contemplar Arthur Lira e Rodrigo Pacheco com o ministério, após eles deixarem a presidência das casas no início de fevereiro. A avaliação, especialmente sobre Lira, é de que ele é muito próximo dos congressistas e possui muita influência, com potencial, inclusive, para atrapalhar os planos do governo. Entre as pastas que estariam na mira do PP, partido do deputado alagoano, estão Saúde e Agricultura. Já Rodrigo Pacheco poderia assumir o Ministério da Justiça. Segundo informações da revista Fórum, o atual titular da pasta, Ricardo Lewandowski, teria sinalizado sua intenção, seu desejo de deixar a Justiça para se afastar da vida pública e aproveitar a sua aposentadoria. Nesta quinta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou em uma entrevista no Planalto que o governo deve realizar uma reforma ministerial mais enxuta nesse momento e que ela pode ocorrer ainda neste mês de janeiro. Chamar o nosso representante de Brasília, delegado Palumbo, as articulações e a possibilidade de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco ganharem ministérios. Seria uma forma de prestigiar os dois, mas no caso de Arthur Lira, o governo pensa em deixá-lo bem próximo ao governo para evitar problemas, digamos. Tá aí a prova de que quem manda nesse país aqui é o Centrão, não é nem a direita nem a esquerda e muito menos o governo federal, é o poder do Centrão. Vai começar as barganhas por cargos, né, por ministérios, as mudanças, para poder controlar o Brasil, para poder passar os projetos de lei. Eu não vou ficar nem um pouco surpreso se eles conseguirem um ministério, conseguir acomodação ali, porque realmente eles têm influência, mas a influência deles é com o Centrão. Arthur Lira desagradou bastante também. Não foi só um presidente que agradou, não. Ele desagradou bastante. Eu acho que o Brasil deixou de avançar, principalmente nas pautas de interesse da população no que diz respeito à segurança pública. Poderia, sim, ter mais projetos. Isso também foi objeto de questionamento do próximo futuro, talvez futuro presidente Hugo Motta, de que se avance nessas pautas. Afinal de contas, um dos maiores clamores públicos da população é a segurança pública. E uma das formas de você ofertar a segurança pública é com uma legislação mais eficiente contra a criminalidade. A junção disso, do executivo, do legislativo e do judiciário, é que vai fazer a população ter um pouco mais de segurança. Agora, eu não vou ficar nem um pouco espantado se tirarem, por exemplo, o ministro da Justiça, o Lewandowski, e colocar um desses aliados, porque politicamente, para o governo, é muito mais interessante ter uma pessoa com certo poder aqui no Congresso Nacional do que um que foi ministro do STF. Você, doutor Durso, as sinalizações indicam que Pacheco poderia até assumir o Ministério da Justiça. Ricardo Lewandowski teria sinalizado a pessoas próximas a intenção de deixar a vida pública, curtir a aposentadoria, e também Arthur Lira poderia ser agraciado com o Ministério. Muitos comentaram sobre a agricultura e também a pasta da saúde. Durso. Aniato, eu fico me perguntando quais são os reais critérios para você colocar alguém como ministro de um governo. Eu gostaria, num plano ideal, que o critério fosse técnico, que ele fosse o melhor da área dele para ele ser ministro de alguma coisa. Então, penso no ministro da Economia, tem que ser um grande economista. Ministro da Saúde tem que ser um grande médico. Ministro da Justiça tem que ser um grande jurista. Este seria o plano ideal para um Brasil melhor, porque aí os ministérios entregariam um bom serviço e que teríamos ideias boas, projetos bons, execução boa. Infelizmente, não me parecem ser os critérios que os governos observam em nosso país. Normalmente, os critérios são políticos, por uma renda ou por se render à governabilidade. Então, para você ter o mínimo de controle ali sobre os projetos de lei, sobre a sua governabilidade, você tem que se render a pressões políticas e colocar pessoas em ministérios, que é um cargo altíssimo no governo, por amizades políticas que talvez o nome nem te agrade como gestor. Esse é o Brasil, infelizmente. Isso me entristece profundamente, porque aí figuras que não têm absolutamente nada a ver com a matéria assumem cargos. Basta ver, por exemplo, o nosso atual ministro da Economia. Não entende de economia, não é economista. E, lamentavelmente, o resultado é a prática, que a gente vê que a economia muitas vezes não vai bem. Então, esse tipo de mudança
ministerial, esperava-se por ministros melhores, ou pelo menos nomes técnicos. Mas, infelizmente, a gente vê que, na verdade, é o Centrão se expandindo e graças à pressão, principalmente o que aconteceu agora no fim do ano, com as emendas parlamentares, com os projetos, reforma tributária e tantas outras que precisam, pacote fiscal, que precisavam de alguma forma do Congresso aprovar, o governo tem que se render a essas pressões. Faz mal por se render e nomear nomes que não são técnicos, faz mal o parlamentar que exige um cargo no ministério só por interesse próprio ou por interesse do partido. E aí eu pergunto, cadê o interesse da população? Porque se no final é por governabilidade e para que se aprovem projetos de lei que interessam para o governo, será que são projetos que interessam para o país? Será que são projetos que interessam para os cidadãos? Essa dúvida que eu deixo para os nossos telespectadores. Pois é, bons questionamentos. Agora, Cristiano Beraldo, em outras palavras, ou pelo menos em outros momentos, muitos chamavam essas movimentações de velha política, toma lá da cá, loteamento de ministérios, mas cada ministério que é entregue para um partido vem junto um bloco substancial de votos que podem ajudar muito o governo a aprovar projetos estratégicos, não? Não, mas eu queria só trazer uma lembrança aqui para o Durso. Doutor, nem os técnicos funcionaram. Nós precisamos lembrar que o Silvio Almeida, o grande especialista Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, foi demitido por assédio sexual. A Sônia Guajajara, a indígena Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas. Eu pergunto, melhorou alguma coisa para os povos indígenas? O que ela fez de relevante? O que ela entregou à população indígena brasileira? A ministra da Saúde, faltando a vacina para dengue. Brasileiros com vacina aí já desenvolvida, testada, os brasileiros morrendo de dengue. Então, pode ser político, pode ser técnico, nada funciona no governo brasileiro. Vão entregar esses ministérios para os ex-presidentes das duas casas do Legislativo Federal? Não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Porque está tudo limitado no que seu mestre mandou. E hoje em dia há uma imensa limitação imposta pelo líder do executivo que, ao que parece, não deixa o que precisa ser feito ser feito. O senhor citou aí o caso do Fernando Haddad. Eu até acho que, em alguma medida, Fernando Haddad enxerga o que precisa ser feito e a gravidade da situação, mas claramente não tem respaldo do presidente para colocar em curso essas medidas reparadoras. Então nós vamos a passos cada vez mais rápidos diante do abismo e ninguém está fazendo nada. Então mudar os ministros não vai mudar nada, porque a essência do governo continuará igual. Pois é, informação que chegou há pouco da nossa produção, eleição na Câmara dia 1º, no meio da tarde, 16 horas, salvo engano. O delegado Palumbo até já cantou a pedra para a gente. Muito difícil que Hugo Mota não fature essa, né, delegado Palumbo? Mas qual é a dinâmica dessas negociações que podem envolver a entrega desses ministérios para Arthur Lira e Rodrigo Pacheco? Vai muito além da questão que envolve votos para projetos importantes, né? Há quem diga que a questão que envolve Rodrigo Pacheco tem a ver também com o desejo pessoal de Rodrigo Pacheco em integrar o Supremo Tribunal Federal muito em breve. Arthur Lira tem um poder de articulação fora do comum. Ao mesmo tempo que você entrega o ministério para Arthur Lira e consegue um apoio maior do PP, você acaba anulando também Arthur Lira de jogar contra, digamos. Muitos fazem essa leitura, né? Caniata, eu acabei de receber aqui também, recebi da minha assessora, que a votação para presidente da Câmara vai ser no sábado, dia 1º de fevereiro. Então, é porque eles têm interesse em ser rápido. Mas não é porque eles estão preocupados em ajudar o povo, não. Não se engane com isso. A situação é o seguinte, o que interessa para eles? Cargo, emendas e o poder que ele vai ter no governo. Agora, os projetos de interesse da população, não, isso aí é bobagem, isso aí deixa para segundo plano.
Isso não interessa, votar projetos como, por exemplo, a gente acabar com a progressão de regime para manter bandidos presos, principalmente em alguns crimes. Isso não interessa, afinal de contas, eles não são assaltados a cada esquina. Vocês não vê notícias de deputados sendo assaltados toda semana, como a gente vê de trabalhadores aí que pegam um ônibus todos os dias. Então, para eles não interessa, mesmo porque a maioria anda de carro blindado e cercado por segurança. Seus familiares, a mesma coisa. Então, o interesse da população fica sempre a segundo plano. Vamos ver o que o partido XYZ vai ganhar. Eu me lembro que uma vez fui chamado na sala do meu partido e o líder do meu partido falou assim: você assinou a CPMI? Eu falei: assinei, o senhor não assinou? Como assim? Nós somos base do governo. Eu falei: não, nós não, vocês são. Eu não sou base do governo, a minha base é o povo. Eu estou no limbo até hoje. Eu não sei se eles vão me tirar da comissão de segurança e vão colocar lá um dentista, afinal de contas um dentista entende mais do que um policial na cabeça deles, né? Pode ser o ministro que colou nas provas, isso não interessa. O interessante, e vou responder a pergunta do Durso, já que eu estou lá dentro, como é que é feita a escolha desses cargos? Você tem que ser amigo do rei, amigo dos amigos. Se você for amigo, você não precisa saber de absolutamente nada. Você não precisa ser formado em nada, você não precisa ser formado em economia, você pode ter colado na prova, tá tudo certo. Mas por quê? Você é meu amigo, vem aqui. Você entende de economia? Não. Você entende de segurança? Não. Não tem problema. Você entende de transporte? Nada. Vai ser ministro dos transportes, não tem problema. Você não entende de medicina? Vai ser ministro da saúde. Você entende alguma coisa de gestão? Não interessa. Você é amigo dos amigos, você tem poder no partido. É assim que funciona lá em Brasília. É desse jeito que funciona lá em Brasília. Eu sei que vai ter muito deputado com raiva de mim, vão espernear pra caramba, às vezes sou cobrado, porque eu falei: vocês querem colocar câmera nos policiais? Vamos colocar câmera nos deputados também. Eu sou cobaia, pode colocar em mim, desde que coloquem todos aqui. Eu sou favorável. Aí, você tá louco? Como é que você vai falar isso na comissão de segurança, que você tem que colocar câmera nos deputados? Se pode colocar num policial, pode colocar num deputado também. Qual é a diferença? Nenhuma. É assim que funciona, Durso. Quem é amigo do rei, quem é amigo de quem manda nos partidos, consegue os melhores cargos, consegue até o ministério. Assim a gente vai tocando. Agora, Durso, eu percebo que nesses 2 anos da atual legislatura, muita gente se frustrou, né? Com o Congresso, ou pelo menos a Câmara mais conservadora de todos os tempos. Muitos esperavam uma atuação bem diferente do que nós vimos até aqui. Canhato, mas as pessoas não contavam com essa maximização do centrão que acaba dominando tudo, né? E a pressão proposital para que se tenha o governo em suas mãos. Parece que até é feito para isso, né? A gente precisa de uma reforma administrativa imediata. Nós fizemos a reforma tributária, mas e a reforma administrativa? Para a gente repensar como que funciona estruturalmente essas questões para, quem sabe, a gente conseguir ter mais autonomia. A gente pega deputados tão sérios e independentes como o Palumbo e a gente vê que ele fica engessado, porque propositalmente, como ele é uma figura fora do sistema, por ser desta forma independente, por questionar, ele é colocado de lado para não ter muito poder, porque ele incomoda. Já os outros que são articulados para fazer o que quem manda quer, conseguem galgar postos de poder muito mais fáceis e mandar nos outros. Então, um modelo me parece fadado ao insucesso, o modelo parece ultrapassado. E aí a gente vê que isso é feito de forma totalmente transparente, basta ver a votação no fim do ano, tudo travado, até que se liberam 7 bi de emendas parlamentares. Aí tudo anda, aí tudo é votado como o governo deseja. Então, que tipo de política que nós estamos galgando aqui no país? É tudo pelo interesse particular? É tudo por causa das emendas como moeda de troca? Onde fica o interesse público, né? O gestor público que hoje se candidata, ele está preocupado com o quê? Eu fico me perguntando. E aí, mesmo colocando figuras que a gente deseja, o próprio sistema as corrompe. Esse é um problema grave no Brasil. A gente vê o próprio político falando aqui, ou você joga como o jogo funciona, ou você não consegue durar muito tempo. Isso é muito triste. Talvez, quem sabe, Caniato, com figuras como o Palumbo e as redes sociais divulgando essas questões, nós consigamos eleger figuras que elas assim votarão para lhes restringir poder. Esse é o grande problema, Caniato. Para a gente mudar esse sistema, para a gente mudar esse sistema, a gente precisa de deputados, senadores, figuras que votem para eles tirarem os seus próprios poderes, diminuírem os próprios salários. São questões difíceis de se mudar da própria
compleição humana, o indivíduo tem dificuldade em abrir mão daquilo que ele conquistou, mesmo sendo injusto ou sendo um poder exagerado. E aí, isso é mal aproveitado na política, lamentavelmente. Será que a gente vai chegar nesse patamar? Não sei.